E aí, você vai votar em quem? Lula ou Bolsonaro? Você é de direita ou você é de esquerda? Você torce para que time? Você torce pelo Flamengo, pelo Botafogo, pelo Vasco, pelo América, pelo ABC, pelo Alecrim, né? Pelo São Paulo, pelo Corinthians? De que religião você é? Você é católico? Você é protestante? Você é de que igreja? Você é ateu? Você é espírita? Você é budista? Deixa eu fazer uma pergunta. Por acaso, na sua vida, alguém já chegou a te criticar veementemente, de uma maneira muito forte e assintosa e até mesmo desrespeitosa, por você ter as suas preferências, tanto em relação a questões religiosas, políticas, até mesmo em relação ao esporte? Vou começar falando de futebol. Há muito tempo atrás, eu comecei a torcer pelo Flamengo. Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, né? E assim, meu pai era botafoguista, botafoguense. Meu pai, ele nunca chegou para mim e disse: olha, você tem que torcer pelo Botafogo. Não. Isso me deixou muito à vontade. Meu pai, ele escolheu torcer pelo Botafogo na época que o Botafogo tinha um dos melhores times do mundo. Foi campeão mundial, na época de Garrincha, Didi, né? E ele teve a sua escolha em relação a isso, a essa situação. A minha escolha como flamenguista, como Flamengo, foi na época que eu comecei a entender de futebol, comecei a jogar e comecei a assistir na televisão o Flamengo de 81 jogando, que era o Flamengo de Zico, Júnior, Leandro, que era um time maravilhoso, foi campeão do mundo também. Então as minhas escolhas foi baseadas numa história que eu tive, assim como também a do meu pai. E as escolhas que a gente tem em relação a isso, principalmente ao futebol, são escolhas também familiares, em relação a coisas que aconteceram na nossa vida que fizeram com que a gente torcesse para aquele determinado time. Isso é uma coisa pessoal nossa, não é? Em relação a questões religiosas, do mesmo jeito. Eu vim de uma família cristã. Meus avós, por parte de mãe, eram a Bíblia. Eles eram católicos. Minha família, praticamente quase toda por parte de mãe, é católica, né? A minha família, por parte de pai, os meus avós eram protestantes. O meu avô era pastor da Assembleia de Deus. Ele fundou várias igrejas aqui pelo Rio Grande do Norte, como pastor, ele e minha avó. Entendeu? Então, assim, eu vim desse meio cristão, tanto em relação a questões católicas, como em relação a questões protestantes. Hoje eu frequento a igreja batista. Os meus irmãos frequentam outra igreja, mas todos nós viemos desse meio. Então nós temos motivos para sermos cristãos, independente da placa de igreja, porque na realidade, uma das coisas que eu aprendi foi que a verdadeira igreja está na Bíblia, está nos evangelhos, que a verdadeira igreja é nós, dentro do nosso coração. A verdadeira igreja é quando você consegue dar a mão para um órfão, para uma viúva, como dizia Jesus, é praticar o bem, é aquilo que você tem dentro de você para oferecer. A gente frequenta templos, uma maneira de congregarmos uns com os outros, ensinarmos uns com os outros, aprendermos. Mas na verdade, a verdadeira religião é dentro do seu coração, certo? E as pessoas que vêm de outras religiões, elas também tiveram os motivos delas. Se, por exemplo, uma das religiões que as pessoas têm mais discriminação é o candomblé. Mas veja só, para você apontar um dedo para alguém do candomblé, você precisa entender que aquela pessoa pode ter nascido exatamente naquele meio. Os pais estavam ali, a mãe estava ali, os avós estavam ali, ele cresceu naquele meio. Então não é fácil. Se você é cristão e você acha que é errado, tenha muito cuidado quando você for apontar o dedo, porque aquelas pessoas, elas nasceram dentro daquele meio. Então nós temos a nossa fé, nós temos que expressar a nossa fé. Agora, na hora de apontar o dedo, a gente tem que ter muito cuidado, porque aquelas pessoas têm os motivos dela para estarem ali. Conheço pessoas espíritas que me falaram os motivos pelas quais elas começaram a frequentar o espiritismo. E eu respeito de maneira absoluta todas. Na hora de discutir sobre religião, a única coisa que eu faço, que eu acredito que a gente deve se comportar dessa maneira, pelo menos penso eu, é expressar a sua fé. Dizer por que você é cristão, dizer por que você acredita na fé de Cristo, na história de Cristo, e tudo que Ele fez por nós, e por que Ele morreu na cruz por nós. Mas sempre respeitando o próximo, procurando entender que aquelas pessoas estão em outras denominações porque elas tiveram os motivos delas. E se você tem o seu motivo para estar na sua, externe o seu motivo. Mas não precisa apontar dedo, não precisa dizer que A, B ou C vai para o inferno. Não precisa disso. Externe a sua fé. Faça o que Jesus pediu. Transborde amor para o próximo. É assim que a gente deve fazer. Em relação à política, hein? O que é que você vota? Você vota em Bolsonaro? Você vota em Lula? Você vota em Ciro? Quem você vota? Quem
quem é o seu candidato, quem vai ser o seu candidato no próximo ano. Veja só, minha gente. Tem pessoas que, por exemplo, votam em determinados prefeitos, candidatos a prefeito, porque aquele prefeito chega para ela e diz, olha, eu quero que você me ajude, eu vou te dar um cargo para você mostrar o seu trabalho, já aconteceu isso comigo. Vou te dar um cargo para você mostrar o seu trabalho, para você mostrar a sua competência como profissional. E você pode ajudar. Você pode votar no partido de direita se você é um trabalhador assalariado, CLT, porque se identifica mais com aquele partido. Se você é empresário, se você é industrial, você pode votar no partido de direita porque você se identifica mais com aquela ideologia. Isso não é crime nenhum, gente. As pessoas têm que entender que as pessoas votam em quem elas se identificam. E é isso, e é fato. É claro que já vi amigos empresários que votam na esquerda. Já vi amigos trabalhadores assalariados, assim como eu, CLT, que votam na direita. Mas isso é opinião, cada um tem a sua. E o que a gente tem que fazer é respeitar a opinião do próximo. Procurar entender por que ele vota e pronto. Se você vota em Lula, se você vota em Ciro, se você vota em A, B, C, você fala, externar, eu voto porque por isso, tchau. Eu já vi colegas de nível alto, nível profissional alto, gente bem de vida, gente bem resolvida, profissionalmente falando, chamando o outro de burro, chamando o outro de cavalo, esculhambando, apontando o dedo. Então, gente, a questão política é mais complexa, mas bota uma coisa na tua cabeça, aquela pessoa que vota em outra pessoa, em outro partido que não é o que você vota, é porque ela tem os motivos dela, pessoais dela, ideológicos dela, dependendo do meio que ela está inserida na sociedade. Tanto é que nós temos hoje um país dividido e rachado ao meio. Eu vejo hoje pessoas da própria família que não se falam mais. Amigos que perderam a amizade por conta de questões ideológicas políticas. É uma coisa absurda o que se vê hoje nesse país. Isso se chama intransigência. Se você não vota no candidato que o teu colega vota, isso é muito bom a gente esclarecer isso aqui, porque próximo ano é política, próximo ano tem eleições, porque ele tem os motivos dele. Poxa, você não tem os seus, eles têm os deles. Externe os seus. Procura respeitar o do outro. Tudo que eu falei aqui em relação à política, em relação ao futebol, em relação à religião, em relação a tudo. As pessoas que não conseguem respeitar a opinião das outras, isso dá seu nome, eu anotei aqui, ó. Eu anotei aqui. Olha só, em relação a tudo que nós falamos aqui, todo esse contexto em relação a esse ódio que as pessoas sentem em discriminar a religião do próximo, até mesmo questões relacionadas ao esporte e principalmente política, isso chama-se intolerância ideológica. Intolerância ideológica se refere mais à política e à religião. E existe, isso não é caracterizado crime, mas atos de ódio e de violência que são gerados por esse tipo de intolerância é caracterizado como crime. Está lá na legislação. Então, qual é o meu recado hoje para você? Procura compreender, porque o outro é diferente de você. Ninguém é obrigado a ser igual a mim. Ninguém é obrigado a ter as mesmas opiniões. Cada indivíduo tem o seu ponto de vista, tem o seu meio, tem o seu trabalho, tem as suas especificações, tem o seu meio familiar. E isso molda a personalidade e as escolhas de cada um. E para finalizar, eu como cristão, respeito quem não é também, né? Tem um ponto de vista que Jesus deixou para que a gente pudesse seguir, é o amor. A maior religião que existe é o amor. E quando você procura seguir essa religião e colocar dentro do seu coração, você aprende a respeitar o ponto de vista das outras pessoas. Na minha mais humilde opinião, nenhuma idolatria por nenhum candidato à presidência da República vale mais do que o amor da sua família e dos seus amigos. Pense nisso.